Psicopatia. A psicopatia é caracterizada pela questão de falta de empatia, ausência de culpa, ausência de remorso. Essas pessoas, elas têm uma frieza em relação ao outro. E essa frieza tem gradações. Leve, moderada, grave e gravíssimo, né? Porque grave necessariamente não é um serial killer. O serial killer seria o mais grave de todos os graves. E por que isso acontece? Porque o sistema límbico, o sistema afetivo dessas pessoas, ele tem um grau de desconexão. Quanto maior a desconexão, maior é a frieza. Então isso passa a ser, por exemplo, leve, estelionatário, né? Ele dá golpes, ele engana as pessoas de uma coisa mais leve, conta história triste para poder pegar um dinheiro. Esse ele sente um prazer, ele ainda não tem aquela questão, vou matar, vou dar um golpe, vou esconder o cadáver. Não, ele quer dar um golpezinho aqui, outro ali para se divertir. Porque assim, todo psicopata ele quer diversão, poder ou status, né? O leve, ele só quer uma diversão, né? Ele quer depois ter o status de chegar num lugar e falar assim, eu dei um golpe na velhinha, eu esculhambei alguém, eu sou esperto. Ele se divertiu e tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Então, na realidade, essa é a pretensão desse psicopata. O moderado, ele já quer um pouco mais, né? Ele quer o poder, ele quer fazer alguma coisa grandiosa, mas ele não quer sujar a mão. Então ele não quer matar, mas ele vai mandar matar, ele vai fazer articulação, né? Tem muitas pessoas que são moderadas. Por quê? Porque certamente na hora que for mandar matar alguém, ou que for mandar machucar alguém, ou destruir alguém, essa pessoa vai estar com álibi. Essa pessoa vai estar ali, ela mandou fazer a coisa, ela é a mandante daquilo, mas ela vai estar sempre ilesa, né? Ninguém vai chegar nela, ninguém vai conseguir fazer isso. Porque naturalmente ela vai ter esse álibi, né? Então ela vai ter uma cobertura para dizer que ele não tem nada a ver. Vai ser só aí um mandante, uma mandante. Vai criar o clima, vai ser o articulador, a articuladora, mas não vai fazer. Já o grave é aquele que diversão, poder e status são bons, mas ele quer uma coisa grandiosa. Ele não basta matar, ele quer subjugar, ele quer destruir, ele quer fazer, ele quer esquartejar, ele quer uma coisa que dê um poder para ele parecido com o de Deus, por exemplo. Ele quer que a pessoa implore pela vida, ele quer ter o poder de determinar o horário, o momento em que aquela pessoa vai morrer, mas antes disso, ele quer ver a pessoa implorar, ele quer ver a pessoa fazer tudo para poder continuar vivo. Então, para ele, o grande prazer é isso, é saber que a pessoa vai implorar, mas ele não vai atender, ele vai matar. Só que quem vai decidir a hora, o momento, o local e como é ele. Então, mas antes disso ele tem todo um ritual de fazer a pessoa, né, implorar. Tem uma crueldade na qual ele tem um prazer muito grande, porque ele tem a subjugação do outro, né? O sofrimento do outro, ter a vida do outro na mão. Isso é muito, muito forte, né? Isso é um grau biológico muito forte. Não tem como, por exemplo, um psicopata sair do leve para o moderado para o grave, né? Nenhuma classificação é tão standard, tão fechada, né? Tem estelionatários leves que eventualmente podem usar violência se eles se sair do grau de coisa que ele programou, mas deu alguma coisa errada, ele pode cometer uma violência, né? Alguém viu o rosto dele, ele pode fazer. Mas você não vê falar de pessoas de grau elevadíssimo que vai diminuir, ele não regride, ele pode subir. Mas você não vai ver regressão, você não vai ver o grave pro moderado pro mais comum, não, você não vai ver isso, né? Você não vê ninguém se redimir, você vê sempre a pessoa crescendo, crescendo, crescendo em relação a essa subjugação, a esse desejo de fazer alguém sofrer. Agora, a gente tem que verificar que a parte biológica também conta. Conforme a pessoa vai envelhecendo, ela vai perdendo o poder para fazer algumas coisas.
Então, um serial killer com a idade, ele perde a potência, né, de executar determinadas coisas, porque ele não tem mais força, não consegue mais fazer, então ele vai moderar a forma de fazer, mas ele vai continuar a fazer. Isso é natural da situação biológica, né? Ele perde a força. Mas tem uma coisa que é muito importante a gente destacar aqui, que é o aspecto cultural e legal, né, e social da coisa. Porque a gente sabe que existe psicopatia no mundo inteiro, né? Independente de qualquer coisa, no mundo inteiro tem psicopatia. Só que a forma como que se lida culturalmente, socialmente, legalmente com isso, né, na parte jurídica, com essa perversidade, também faz com que você tenha níveis reduzidos. Não porque tenha menos psicopatas, mas porque o psicopata, como a gente sabe, ele sabe o que faz, com quem faz e aonde faz. Então ele sabe que vai ter consequência, então ele se torna mais cuidadoso e só faz quando tem certeza que não vai ser pego. Ele não quer ser pego, ele quer que as pessoas fiquem procurando. Então, em um determinado país, há um tempo atrás, um chofer de táxi estuprava e matava turistas. E um dia ele acabou sendo pego e o pena foi pena de morte. Bom, não preciso nem dizer que diminuiu drasticamente esse tipo de incidente, porque a penalidade, a forma com que a sociedade trata determinados tipos de perversidade, de maldade, faz com que as pessoas possam pensar um pouco mais a respeito e fazer isso de uma forma diminuir, né, essa forma. Não vou falar aqui das pessoas que efetivamente têm um problema de ordem mental, que sequer sabem, né, o que estão fazendo se não estão medicadas. Dentro da psicopatia, a gente não tem um medicamento específico que tire isso, né, que mexa com esse sistema e que tire ela dessa condição de psicopatia. Então, a gente tem sempre que verificar que, culturalmente, como você trata isso, socialmente, como você lida com isso, juridicamente, como você trata isso de forma legal, vai diminuir a incidência, né, dessa situação, né? E a gente vai ver novamente que não existe, pelos estudos que tem, um controle para que isso não se desenvolva, né? As pessoas vão fazer pequenos delitos, médios delitos, grandes delitos, mas você vê que não tem um medicamento que vai inibir isso, a não ser realmente social, cultural e juridicamente, né? Quando a gente fala do psicopata, tem psicopata que nunca vai cometer um crime, mas vai destruir a vida das pessoas. A gente aqui olha o psicopata se ele é perverso ou não. Agora, tem perversidade absurdas que nunca vão chegar numa delegacia, que nunca vai chegar a ser registrada como um crime. Então, essas perversidades, essa pessoa nunca vai chegar, porque nunca ninguém vai denunciar. Mães que matam filhos, que enterram, que destroem, que machucam e depois vão para a delegacia pedindo que seja feita justiça. Homens que matam mulheres e enterram os corpos e depois querem que busque. Mulheres, né, que matam maridos, que matam pessoas também. Então, isso a gente tem que verificar de uma forma assim, bem forte também. Foram feitas algumas pesquisas, né, de colocar antidepressivos, por exemplo, nesses presos psicopatas, de colocar antidepressivos dentro da água, por exemplo, né? É uma verdade. Mas o que aconteceu? Eles só ficaram mais tranquilos para poder conversar a respeito do que faziam. Mas essa conexão, essa situação dessa falta de conexão que dá a essas pessoas, essa parte límbica deles de funcionar de forma normal, não existe. Não tem um estudo que fala isso. Você pode dopar e deixar a pessoa dormindo pelo resto da vida. Você pode fazer isso. Mas fora isso, não tem uma forma. Então, a psicopatia, infelizmente, ela não tem cura, a não ser a diminuição em virtude da situação social, cultural e jurídica.